Pai do Senhor Jesus, seja em tua vida. A Bíblia diz: perturbai os moradores da terra, ide anunciai às nações, às tribos, línguas e povos, que se aproxima o grande e terrível dia de nosso Deus. A Bíblia fala que haverá um dia aqui na terra qual nunca houve e jamais haverá, desde que houve povo nela, porque será dias de densas trevas, período de grande tribulação. E Jesus falou para que estejássemos preparados para a sua vinda, porque Ele falou: ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos, nem o Filho, só o meu Pai que está nos céus. Então a Bíblia fala para que o homem esteja apercebido quanto aos sinais que antecedem a vinda de Jesus, o justo Messias, que fora crucificado, foi escarnecido, foi zombado, desprezado pela humanidade. Isaías falou que nós o reputamos por aflito de Deus, ferido de Deus, não fizemos caso algum dele. Ele não tinha beleza para que nós o desejássemos. Então a Bíblia fala que Jesus ele voltará. João capítulo 1 e versículo 29, João falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse Cordeiro que foi morto pelo ser humano, que foi afrontado pelos religiosos e pelos que não aceitaram ao seu testemunho, porém Jesus falou que eis que cedo venho, guarda o que você tem, para que ninguém tome de ti a coroa da vida eterna. O homem tem algo muito importante dentro dele, que é a alma do homem. Jesus falou: vale mais do que o mundo inteiro, uma alma só. Então Jesus pagou um preço muito caro para o ser humano ser salvo da condenação eterna, da condenação do inferno, aonde o homem passará eternidade após eternidade, século pelos séculos, longe da face daquele Deus que por si próprio e por si mesmo Ele ofereceu uma vez só o sacrifício dos sacrifícios, como diz em Hebreus 9, porque depois da morte segue-se para o juízo. Por isso que Jesus, morrendo uma só vez, tornou-se participante das mesmas coisas que nós participamos hoje, para que nós não fosse condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a Bíblia fala lá em Isaías: buscai no livro do Senhor e lede. Então se o homem lê o que está escrito, examinar minuciosamente esta palavra, ele encontrará um tesouro eterno, porque a palavra de Jesus é eterna, o reino de Jesus é eterno, e ninguém pode destruir o que Ele fundou, o que Ele fez na cruz do Calvário, para em resgate a muitos. Ele ofereceu uma vez só, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, a Deus, Criador dos céus e da terra. O apóstolo Paulo, ele fala que a divindade de Deus, ela não é semelhante à prata, ao ouro ou à pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora em todo lugar a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo
por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, quando o ressuscitou em meio aos mortos. Jesus é a prova mais clara e viva de que os mortos ressuscitam, porque Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 15, se os mortos não ressuscitam, logo é vã a nossa pregação, logo é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, somos considerados os mais miseráveis de todos os homens, se esperarmos Cristo só para esta vida. E aqueles que morreram em Cristo estão perdidos, e nós que o esperamos estamos perdendo tempo, falou o apóstolo Paulo. Mas como Cristo, Ele é verdadeiro, como Ele não pode mentir, e é impossível que Deus minta, Ele deixou escrito para o nosso aviso, para que nós não vivêssemos uma vida impiedosa, uma vida injusta, uma vida profana, ingrata. Mas Deus, pelo sangue de Jesus, tem o poder de purificar e perdoar os pecados do homem. O homem pecador, a natureza dele já é de pecado, porque ele veio de um homem, Adão, e todos pecaram. A Bíblia diz que os nascidos de Adão, todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus, que na plenitude dos tempos, veio para remir o seu povo, para poder santificar o seu povo, para perdoar os pecados do seu povo. E a Bíblia diz que Deus, quando Ele perdoa o pecado, Ele é como algo que se lança no mar. Ele não se lembra mais dos vossos pecados, das vossas iniquidades, porque o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, a transgressão, a iniquidade. É aquilo que coloca o homem em separação total de Deus. Mas como veio Jesus, nascido de mulher, sob a lei, Ele veio para manifestar a glória do Pai, e Ele veio fazer a reconciliação da humanidade com Deus, do homem com Deus, do ser humano com Deus. Por isso que se o homem confessar os seus pecados e as suas culpas, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça que o homem comete. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecares, lembre que temos um advogado junto do Pai, a saber, Jesus Cristo justo. Jesus hoje, Ele é o advogado, Ele é o mediador, Ele é o legislador, Ele é o intercessor, Ele é o precursor, Ele é o penhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se aproxima até Deus em outro nome, diante de outro nome. Ninguém poderá se aproximar de Deus, da face de Deus, consultando outro nome. Os muçulmanos têm um Deus, e ele se chama Alá. Por causa desse Deus, eles matam. Por causa desse Deus, eles perseguem os cristãos. Por causa desse Deus, eles matam, cometem todo tipo de homicídio, para poder de alguma forma agradar Alá, o Deus que eles buscam, e estão entoando os seus louvores e as suas adorações. Por causa de Maria, os católicos rogam de dia e de noite, dirigem as suas preces. Mas Jesus falou a quem devemos colocar a nossa adoração em exposição, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. O Senhor Deus, o Deus dos santos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus que é único e verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem Ele enviou. Mas quando os homens, pela ignorância, não conheceram a Deus, trocaram a verdade de Deus pela mentira, como falou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 e versículo 23, aliás 24, que mudaram a verdade de Deus pela mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Não se importaram
em ter conhecimento de Deus, também Deus assim os abandonou às suas paixões, aos seus sentimentos perversos, para a imundícia, para cometer todo tipo de torpeza, todo tipo de iniquidade, todo tipo de imundícia. Por isso que em Apocalipse, no capítulo 22 e no verso 11, diz: quem é injusto, seja injusto mais ainda; quem é sujo, suje-se mais ainda; mas quem é santo, santifique-se mais ainda; e quem é justo, seja justo mais ainda. É a natureza de Deus que veio sobre o homem, porque o homem por si próprio não pode ser justo diante de Deus. O homem por si próprio não pode ser santificado pelas obras que ele oferece e fazem. Mas Jesus, que veio para poder remir o seu povo, santificar o seu povo, separar o seu povo dos demais povos que habitam sobre a face da terra, porque o povo de Deus é um povo santo, é um povo santificado, é um povo remido, lavado e comprado pelo alto e poderoso preço. Preço de sangue custou a alma do homem. Pedro falou que não foi por prata e nem ouro que nós fomos comprados, mas nós fomos comprados pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina de eternidade a eternidade, de séculos pelos séculos, cetro de equidade ao seu trono. E ele veio, e ele breve voltará. Prepare-se para encontrar com ele. Eu vou ler um trecho das Escrituras, porque o que tem mais importância não é o que diz o Jornal Nacional. O que é mais importante para o homem não é o que fala a Veja, não é a propaganda que é anunciada no YouTube, ou no Facebook, ou nas redes de telejornais. O que é mais importante para o homem é o que está escrito, porque o que está escrito foi escrito com inspiração de Deus, a homens santos que falaram, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E tudo o que foi escrito para o nosso aviso. Aqui é a primeira epístola universal do apóstolo João, o apóstolo que é conhecido na Bíblia como apóstolo do amor, aquele que amou a Jesus, o amigo mais íntimo de Jesus, o que deitara e recostara a sua cabeça no peito de Jesus. E ele escreveu a sua carta assim, dizendo: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 3 versículos de demais importante que tem a inspiração de Deus para que o homem prestasse atenção em 3 situações que o homem está envolvido por todo o período que ele vive aqui na terra, em que o homem está sujeito às cobiças, às seduções, às sedições, principalmente relacionadas ao pecado. O pecado que entrou no mundo pela desobediência de um homem, o pecado que entrou no mundo, e o pecado sendo gerado gerou a morte, e todos foram participantes desta morte por causa do pecado. O único que não morreu porque não tinha pecado foi Jesus, porque ele falou no Evangelho de João, no capítulo 10: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou, porque tem poder de torná-la a ter. Então Jesus,
foi o único que não passou pela sentença cruel de uma morte formada pelo pecado no sangue do homem. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, mas ele não pecou, nem no seu silêncio, a Bíblia diz, se achou engano. Nem no silêncio de Jesus achou engano. E é mais impressionante, os dias que nós estamos vivendo, é que as pessoas não acreditam no que diz a Bíblia Sagrada, porque pensam que foi homens qualquer que escreveu este livro. Os homens soberbos, os homens profanos, os homens presunçosos não acreditam no que diz a Bíblia Sagrada, porque nunca temeram a Deus e nem temem. É como a geração passada viu Deus fazer extraordinárias maravilhas pela mão de Moisés lá no Egito, diante da face de Faraó. Mesmo assim, o povo não quis temer a Deus, pelo contrário, murmurou contra Deus e contra Moisés, o seu servo. Duvidaram da palavra de Deus vinda da boca de Moisés. Um povo, uma geração incrédula que não acreditou, mesmo vendo os sinais que Deus operara pelo ministério do profeta Moisés. E a Bíblia diz que não houve profeta semelhante em todo Israel a que se manifestasse o braço forte do Senhor. A mão do Senhor era com Moisés, a boca de Deus era a boca de Moisés na terra, a representação de um Deus na forma de um homem. Moisés era aquele que, quando, pelo mandato de Deus, abriu o mar vermelho e o povo de Deus passou, o povo hebreu, que estava sendo escravizado lá no Egito. O Egito que nós vivemos hoje é o mundo cosmo, é o mundo, a atmosfera que envolve todos neste globo, neste sistema corrupto e satânico. O mundo jaz no maligno, que a Bíblia assim declara. O mundo jaz no maligno, porque Satanás é o Deus desse século. A personalidade de Faraó é a figura de Satanás, que ele sempre quis governar com autoridade, com poder e com sujeição e adoração a si. Mas como Deus, ele não divide a sua glória, não empresta, não vende, não reparte e não dá ao seu louvor as imagens de escultura. Deus, na sua presciência e no seu conselho, ele envolveu o seu único filho, a quem a si mesmo não poupou, para poder acabar com a gracinha de Satanás, para poder acabar com a intitulação de Satanás, porque o diabo pensa que tem poder sobre a igreja. O diabo chegou diante da igreja primitiva através de homens que não aceitaram a sã doutrina, a doutrina de Cristo, que não procedia da doutrina dos homens. E a doutrina de Cristo era uma doutrina poderosa, gloriosa, majestosa e frutificante, porque aonde eles passavam, os sinais os acompanhavam. Na cidade aonde eles entraram, o Espírito de Deus cooperava com aqueles santos apóstolos, com aqueles santos homens de Deus. Sabe o que fazia a diferença na pregação do apóstolo Pedro? Não era o seu caráter, não era a sua personalidade de um homem valente, de um homem corajoso, mas era a unção de Deus que estava sobre eles, o Espírito da graça de Jesus que foi derramado sobre eles no dia de Pentecoste. E quando Pedro abriu a boca para pregar o que falou o profeta Joel, aqueles homens pensaram anteriormente que eles estavam cheios de mosto, cheios de cachaça, cheios de bebida, cheios de cerveja, cheios de pinga. Mas o que eles não sabiam, que aquilo era o poder de Deus, era a manifestação da glória do Senhor, que pela boca do profeta Joel
fora profetizado da seguinte forma: eis que assim diz o Senhor, o Deus que nos últimos tempos derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A profecia que estava restrita ao conhecimento daqueles, porque eles tinham bem conhecimento a respeito da lei de Moisés, mas não queria ter nenhum interesse na demonstração de poder e de Espírito que a igreja primitiva, ela mais tarde demonstraria com obras, e só era possível pelo Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui não pelo conhecimento humano, não foi carne e nem sangue que revelou o que eu prego, mas foi o Espírito de Deus que encheu o homem e encheu a minha boca para poder pregar a tempo e fora de tempo. Se aquele que crê na mensagem do Evangelho, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que é necessário o homem, quando receber a Jesus como único e suficiente Salvador, ele tem que negar a natureza humana, o homem exterior, o homem que tenta corromper o homem interior. Ele tem que morrer todos os dias, carregando a sua cruz, negando-se a si mesmo e andar como Jesus andou. A Bíblia diz que nós devemos imitar os passos de Jesus, andar como ele andou. E ninguém anda com Jesus de corpo e alma e espírito afundado na política. Ninguém pode andar com Jesus de corpo e alma e espírito no futebol. Ninguém pode andar com Jesus amando o presente século, porque a Bíblia diz que aqueles que foram militados na milícia da boa fé, ele não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então Deus, que chama o homem antes da existência, antes da formalidade no ventre da sua mãe, Deus chama o homem para um decreto, para um propósito de salvação. Então o homem, antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, Deus o conhece e Deus o chama pelo nome. É como falou para Jeremias: não digas que eu sou uma criança, porque eu te pus como profeta sobre as nações. E quando eu te enviar, diga para este povo. Sabe o que Jeremias falava para eles? Se arrependam, melhorai os vossos caminhos diante do Senhor, convertei-vos ao Deus vivo, abandonai-vos os vossos ídolos. Sabe o que fizeram com Jeremias? Colocaram ele no calabouço, porque profeta não é bem tratado, profeta não é bem recebido por aqueles que não gostam de ouvir a verdade. Até mesmo hoje, a igreja evangélica, que se diz igreja de Deus, ela não aceita mais a correção de Deus, porque está envolvida com o sistema mundano. Tudo que eles fazem é em promoção ao mundanismo. E quando Deus levanta os profetas para profetizar a casa de Israel, eles são os primeiros a perseguir, a contradizer, a contrariar todas as palavras proferidas por eles. Mas como não puderam resistir o Espírito com que falava na boca dos apóstolos, na boca dos profetas, porque Paulo falou: ainda que eu esteja preso, contudo a palavra de Deus não está presa. Esta palavra, ela não pode ser presa por homem nenhum, por conselho e nem determinação de homem algum, porque ela é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração do homem. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Tudo que há no mundo, a Bíblia fala
que o mundo jaz do maligno. Então, se a igreja ela trocar a vida eterna por esta vida, o homem trocar a vida eterna por esta vida, Jesus falou que aquele que procurar ganhar esta vida, ele perderá a vida eterna. Porque o homem não pode acrescentar um dia de côvado à sua estatura, um dia de vida o homem não pode acrescentar. Então todo aquele que procurar ganhar esta vida, e os homens têm procurado de todos os feitos ganhar esta vida passageira. A Bíblia diz assim em Lucas 21 versículo 33: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de se passar. Então os homens têm buscado ganhar esta vida quando apostam toda a sua fé que eles dizem ter no Deus Mamon, nas riquezas, na telecena, na mega sena, na lotomania, no trabalho, em tudo que está envolvido e relacionado a esta vida. O homem está procurando ganhar, dando jeito para tudo que ele vai fazer, e mal sabe ele que a outra vida ele já está perdendo. Os homens fazem loucuras pelos ídolos, os homens cometem todo tipo de loucura por causa do dinheiro. E Paulo falou, por amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males. E caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, por causa do dinheiro, alguns se desviaram da fé, porque o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E quando o homem cai nessa cobiça, ele logo se desvia da fé, ele fica enfermo, porque a fé dele já não está mais na palavra de Deus. A fé que ele diz ter não é mais em Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, mas a confiança e a sua precipitação está no dinheiro. O coração fica preso no dinheiro, a alma está presa pelo dinheiro, o sentimento está no dinheiro, a emoção está no dinheiro. Tudo que ele faz é em prol do dinheiro, se torna escravo. E Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e versículo 24: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você ama um e odeia o outro. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se você amar mais futebol do que a Deus, você não ama a Deus, e o amor do Pai não está em ti. Por isso que Tiago escreveu, ele escreve dessa forma: adúlteros e adúlteros, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, se o homem procurar a amizade com o mundo, ele é constituído inimigo de Deus. Por isso que a loucura do homem, o fanatismo do homem. Eu conheço um cidadão que ele é tão fanático pelo Corinthians que tatuou o corpo inteiro, praticamente, em demonstração do amor que ele tem pelo time que ele tanto ama, pelo Deus que ele tanto serve e busca, porque culto aos demônios, a Bíblia fala. Quando o homem ele troca Deus pelas coisas inúteis, pelas coisas passageiras, como o homem troca Deus pelaquilo que não pode oferecer a ele a vida eterna, o perdão de pecados, a salvação, ele está desmerecendo tudo que foi feito lá na cruz do Calvário. E ele é louco pelo Corinthians, a família inteira é corintiana, gastam dinheiro, investem caro para poder de alguma forma estar lá presente
para de perto ver os seus ídolos, ver o seu time jogar, o time do coração, não ao mesmo mundo. Então nós estamos vivendo um tempo difícil, realmente, em que o homem totalmente iria se desviar desta palavra, em que o homem totalmente não iria acreditar mais nas profecias das Sagradas Escrituras, porque muitos falsos profetas se têm levantado em meio ao povo, e eles têm introduzido heresias de perdições, que logo logo a sua condenação não dormita, eles irão receber a recompensa. Daniel escreve no seu livro, no capítulo 12, dizendo que muitos dos que dormem no pó da terra, alguns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para o desprezo e vergonha eterna. Então um dia o homem vai ter que ressuscitar, e depois da morte vem o juízo. Então quando ele ressuscitar, ele receberá a recompensa, seja para a vida eterna, ou seja para o desprezo e vergonha eterna. Mas como essa geração não acredita mais em palavra de Deus, em profeta de Deus, naquilo que Jesus mesmo próprio falou, os apóstolos falaram, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não adianta, se você disser que tem Jesus, mas você ainda ama este mundo, não adianta você dizer que tem Jesus e continuar ouvindo funk, continuar ouvindo sertanejo, pagode, rock, futebol, novela, cinema, tudo que é no mundo, a concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos, não é do Pai, mas do mundo. E tudo isso passa, mas a palavra de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, não passarão, porque permanecerão para sempre. Por isso que é necessário o homem morrer para este mundo, para poder ser digno de seguir Jesus e se achar na posição como bom servo, fiel e negligente, servo bom e prudente. Jesus está voltando. Desperta, tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Buscai pelo Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então comece a dobrar os seus joelhos, pedindo a Deus compaixão, piedade, misericórdia. Pede a Deus socorro, para que Ele possa salvar a sua alma, porque a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Não despreze o sacrifício que foi feito na cruz, não despreze a palavra de Deus, porque hoje ela está sendo oferecida para todos, para gentios e para judeus. Hoje a palavra de Deus está sendo propagada e anunciada em todo o mundo, em todo o planeta, de sul a leste, de norte a oeste, está sendo anunciado o evangelho genuíno e poderoso de Jesus. Mas se você trocar um só versículo dessa palavra para vivenciar os prazeres, os manjares, os desejos da sua mocidade e da sua carne, você desprezará tudo que está escrito. E Deus não vai poupar o homem pecador, porque do pecador Deus não terá como inocente. Deus vai julgar todos os homens segundo a sua presciência e segundo o seu Filho, que é o justo juízo, a quem Ele constituiu herdeiro e colocou como juízo sobre todos. Não desperta enquanto é tempo, não troque a vida eterna
Não ame o século presente. Não troque Jesus pelo carnaval. Não troque Jesus pelo futebol. Não troque Jesus pela amante. Não troque Jesus pelas concupiscências da carne. Não troque Jesus por cerveja. Não troque Jesus pela maconha. Porque a maconha, a cerveja, a amante, o futebol, o carnaval, a concupiscência da carne vai te condenar. Porque você não quis Jesus como Senhor e como seu esposo e seu noivo. A Bíblia diz que Ele é nosso noivo. Ele vem para buscar sua esposa, a sua noiva. Então Ele vem buscar uma noiva que foi lavada, uma noiva que foi irrepreensível, uma noiva que foi sem mancha, sem ruga e sem mácula. Mas essa noiva que está se prostituindo com o mundo, Ele não vai conhecer naquele grande dia, porque nunca recebeu o perdão, nunca quis lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque preferiu se apostatar na fé, preferiu viver a prostituição do mundo, trocou a verdade de Deus pela mentira, quis honrar a criatura do que o Criador. Olha como esses grandões são honrados, são prestigiados pelos homens, são ovacionados, aonde eles chegam são bem tratados. Mas quando João Batista pregava, ele não era bem tratado, pelo contrário, colocaram ele a sua cabeça sobre a mesa e sobre uma bandeja, porque o profeta de Deus nunca foi bem recebido. Os apóstolos, o apóstolo Tiago foi decapitado, assim como João foi, cortaram sua cabeça. Herodes mandou matar Tiago, o primeiro, aliás, um dos primeiros, depois de Estevão, foi o primeiro a ser decapitado, morto por causa de Jesus. Então você tem um privilégio. A Bíblia fala: arrependa-se, converta-se a Deus, largue os seus ídolos, ídolos de barro, ídolos de pedra, ídolos de gesso, ídolos de madeira, ídolos de pedra esculpida, porque o Deus, a divindade, não habita em templos feitos por mãos de homens, não habita em objeto. Esse Deus é Espírito. Ele nunca foi visto por ninguém, mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez saber. Jesus é a expressa imagem de Deus, do Deus invisível. Só pela fé o homem consegue ver Jesus. Só pela fé o homem consegue olhar para Deus. É através das Escrituras Sagradas, a Bíblia, que hoje o homem não quer. O homem descarta como se fosse alguma coisa descartável. O homem não quer. Hoje ele lê, amanhã ele joga no lixo, porque para ele não tem nenhuma importância. Mas Amós escreveu que eis que vem dias, diz o Senhor, que enviará sobre a face da terra não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Hoje essa água que você bebe, amanhã você tornará a ter sede. Mas a água que Jesus oferece para o homem, faz nele uma água, uma fonte de águas vivas, que jorra para a vida eterna. Lázaro estava cheio desta água, por mais que ele mendigava a porta daquele rico, mas ele sabia muito bem que a mendigação que ele tinha não era por água espiritual e nem por pão, porque ele sabia que mesmo embora ele estava lá mendigando o pão que estava caindo na mesa do rico, e ele desejava, o desejo dele era só de comer, e a misericórdia que o rico não tinha para exercer, como muitos ricos hoje não têm misericórdia. Há muitos que batem na porta deles e nem sequer abrem para oferecer um prato de comida, um pouco de água. São miseráveis, desgraçados, são avarentos.
porque a confiança dele está no dinheiro. A NASA há muito tempo vem estudando um planeta para que eles venham estocar comida, alimento, para que daqui a algum tempo ele esteja aonde recorrer e se refugiar, e os pobres, miseráveis irão perecer. A peste que Jesus falou em Mateus 24, haverá fome. Isso só será o princípio das dores. Mas os ricos estão dando jeito, os ricos estão preparando para a grande tribulação, enquanto os pobres estão financiando eles para que eles possam ter poder, ter dinheiro e ter conta bancária cheia. Quando o ser humano, quando o pobre fica na beira da televisão assistindo seus ídolos do futebol, da novela, do cinema, os artistas do mundo das celebridades, eles estão financiando para que os ricos sejam mais ricos, e eles estão de todas as formas tentando escapar da ira do Cordeiro. Mas a Bíblia diz que se subirem para o céu, a mão de Deus os derrubará de lá. Se esconder no mais profundo mar, Deus enviará os animais peçonhentos da terra para os picar e os ferir e os matar. O homem não vai fugir da face desse Deus. Hoje você pode se esconder atrás da cachaça, atrás da maconha, atrás do futebol, mas na ira do Cordeiro você vai desejar montes caiam sobre nós e nos esconda da ira do Cordeiro. Mas o homem não vai encontrar nenhum refúgio, porque a Bíblia diz que Deus, Ele mesmo os perseguirá, diz o Senhor. Deus está indignado com essa geração de homofóbicos, essa geração que só adora ídolos, prestam cultos para demônios e não aceitam. Vai falar para o idólatra do futebol, sai da idolatria, para ver se ele sai. Não aceita ser corrigido e falar que ele está adorando demônios, porque estão com as mentes cauterizadas, porque o Deus desse século cegou o entendimento deles, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Até os evangélicos estão introduzidos nessa dissolução, nessa hipocrisia grande. Dizem que tem a Deus, mas estão servindo ao Deus desse mundo. Não pode servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou você agrada um e aborrece o outro. É poucos que Jesus falou que serão salvos, porque poucos que conseguirão entrar pela porta estreita, porque espaçosa é a porta e largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos franqueiros que entram por essa porta, muitos futebolistas que entram por essa porta, muitos noveleiros que entrarão por essa porta, muitos cinemáticos entrarão por esta porta, muitos políticos entrarão por esta porta, porque a porta é espaçosa, o caminho é largo, que conduz à perdição. Por causa do dinheiro, o homem quer achar que é o bambambom. Por causa do dinheiro, o homem pensa que é o tal, que tudo pode. Matam e matam. A Bíblia diz pela boca do profeta Oséias, no capítulo 4, na terra não há conhecimento de Deus, porque só permanece o perjurar, o mentir, o adulterar. Violência e violência, é homicídios sobre homicídios. Só sabem cometer adultérios, casam hoje, amanhã divorciam. Só permanece a mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não tem conhecimento de Deus na terra, só sabem mentir, só sabem manipular, só sabem extraviar. A Globo manipula o povo a cometer adultério, a cometer morte, e o povo liga essa besta fera na sua casa, nem tem ninguém assistindo, mas está lá a Globo, a rede diabólica, a rede podre,
a rede de esgoto, derramando seu esgoto na sua casa, e o povo acha que aquela porca vergonha, aquela porcaria é uma coisa útil. Só promove adultérios, só promove o homossexualismo, só promove o lesbianismo. E o povo gosta da Globo, gosta da Record, porque o Edir Macedo é um grande empresário. Edir Macedo não é pastor, porque Paulo falou que aquele que se milita, aquele que Deus chama para a sua milícia, ele não se embaraça com o negócio desta vida. Por isso que muitos se desviaram da fé, indo após o seu coração malvado. O Deus deles é o ventre, só trabalham por causa do seu ventre. Parece que tem um rei na barriga. Não ameis o mundo. Se você amar política mais do que a Deus, você é inimigo de Deus. Se você trocar Jesus por Bolsonaro, por Papa Francisco, por Silas Malafaias, por Edir Macedo, por R.R. Soares, você é inimigo de Deus. Porque você não pode agradar a Deus e agradar os homens. Ou você é servo de Deus, ou você é servo dos homens. Por isso que Silas Malafaias não fala mais contra a política, porque ele está com o rabo preso à política. No início da sua carreira no Evangelho, ele pregava contra a política e falava da seguinte: igreja não se envolve com política. E hoje está de cara afundada na política, defendendo os políticos, porque ele é um corrupto. O apóstolo Paulo falou que são homens corruptos de entendimentos e privados de toda a verdade. Estudam sempre, mas não pode chegar ao conhecimento da verdade. Bolsonaro nunca foi crente e nunca será. E o povo pensa que ele é crente. Uma hora está no islamismo, outra hora está no catolicismo, outra hora está no cristianismo. Não sabe aonde ele quer, aonde quer ficar. Mas o povo aplaude, porque pensa que ele é o presidente que vai mudar a situação do país. A situação do país não vai melhorar, a tendência é piorar. Jesus falou assim: faça cada dia o seu mal. Então não espere coisa boa no amanhã, porque você vai ouvir de guerra, de fome, de peste. O coronavírus é só uma praga das que Deus tem preparado para aqueles que desobedeceram ao seu evangelho. E ai daqueles que ficarem na grande tribulação. Não temeram a Deus, não deram glória a Deus. A Bíblia diz: tendo conhecido a Deus, não o adoraram como Deus. Em vez de dar culto a Deus, fica lá na televisão jogando videogame, adorando seus ídolos. Em vez de dar glória a Deus, fica lá na Universal, andando em cima de sal grosso, passeando em fogueira santa, fazendo voto, só por causa do dinheiro. Tudo que eles falam é em prol do dinheiro, porque o Deus que eles servem é o dinheiro, é Mamon. E o povo é tão cego, porque não consegue ver a verdade. Porque Jesus falou: se um cego guia outro, os dois caem no buraco. Edir Macedo está levando multidões para o inferno, porque um cego guiando outros cegos. Querem ser empresário. Jesus não falou, Jesus não colocou o seu evangelho aqui na terra, não foi para ninguém ser rico e nem empresário. Ele colocou um evangelho para o homem carregar a sua cruz, morrer para o mundo, morrer para o futebol, morrer para a cachaça, morrer para a maconha, morrer para o sexo fora do casamento, morrer para a pornografia, morrer para o adultério. Mas você acha que o homem quer? O homem quer fazer festinha de carnaval, quer comemorar o seu aniversário nas praias de nudez. O homem só quer comemorar a festa em cima de festa. Mas a festa maior que vai ter lá no céu, o homem não quer participar. Será a festa do noivo com a noiva. Jesus vai se casar com a sua noiva, a sua igreja.
Então, quando você vai nessas igrejas evangélicas para ver se consegue ouvir uma palavra de Deus, não consegue mais, porque tudo que eles falam é relacionado e envolvido ao dinheiro. São maçonarias dentro das igrejas, porque as maçonarias tomaram conta da igreja. Mas a igreja que não se rende aos pés de Satanás, a igreja que não se rende, a igreja que não se prostra diante de Baal, essa permanece pura, santa, irrepreensível. Queria oferecer proposta para o profeta Eliseu, o general Naamã. Só que Eliseu falou para Naamã: não precisa, eu não aceito nada teu, tua prata, teu ouro, tuas vestimentas, não quero. Mas com Eliseu tinha um cobiçoso, tinha um homem que no seu coração desejou as coisas que o rei ofereceu para Eliseu. O profeta não quis, mas aquele homem que não pensara duas vezes, ele foi lá correndo e falou para Naamã: olha, meu rei, o meu senhor me mandou falar que agora ele quer aceitar, mentindo, colocando o nome do profeta a jogo, colocando o nome do profeta para poder ganhar status e colocar o nome do profeta, profeta de Deus. Naamã não quis mais insistir com Eliseu, mas Geazi, pelo contrário, correu atrás e foi lá e pegou as pratas e o ouro e as vestes que Naamã havia trazido para Eliseu. E quando ele chegou, Naamã falou, o profeta Eliseu falou para Geazi, seu servo: por que você fez isso? Eis aí agora, a lepra de Naamã será para contigo para sempre. E no mesmo instante, aquela lepra se apossou do seu corpo. Os dons de Deus não se compram com dinheiro. A vida eterna não é com dinheiro que se compra. A salvação não é com dinheiro. Chegou um infeliz diante de Pedro e quis falar para Pedro assim: olha, Pedro, me vende este poder aí, este poder de impor as mãos sobre a pessoa e a pessoa recebeu o Espírito Santo. Pedro falou para ele: filho do diabo, você pensa que os dons de Deus se alcançam com dinheiro? Seja o teu dinheiro para a sua perdição, porque o seu coração está em fel de amargura. É um avarento, pensando que os dons de Deus se alcançam com dinheiro. E ele falou: olha, ore ao seu Deus, ore ao Senhor, para que assim não aconteça comigo como você falou. Sabe quem era Pedro? Pedro era aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus, que até na sua sombra havia um som de Deus. Os mortos ressuscitavam, os endemoniados saíam do corpo do homem, os enfermos eram curados. Mas pergunta para um mendigo do farol se ele quer receber a virtude do poder de Deus. Não quer, quer continuar pedindo esmola. Pedro chegou para aquele homem que há 40 anos estava na porta famosa e falou para ele: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem ficou duvidoso, ficou pensando: ah, será que se eu levantar não vai dar mais para me comprar, não vai dar mais para mim vir aqui pedir esmola? Pedro pegou ele na mão e falou assim: levanta e anda. Colocou ele de pé. Nunca mais aquele homem precisou pedir esmola, porque ele recebeu o poder da cura de Jesus. Mas vai oferecer para esses mendigos da fé o poder de Deus. Não querem, quer continuar dependentes da esmola. Vai falar para a prostituta se ela quer salvação. Algumas, elas se quebrantam o coração, mas as outras, vai falar para o traficante sair do tráfico, para ver se ele sai, porque o tráfico dá muito lucro, é uma renda muito grande na sua conta bancária.
Você acha que ele vai deixar de trocar a conta cheia de dinheiro para poder seguir Jesus, pregar o evangelho de graça nos becos, nos bairros, nas vielas, nos terminais, nas ruas? É poucos que querem, porque são poucos que querem entrar na vida eterna. Você acha que é todo mundo que vai morar no céu, como o mundo aí anda dizendo? Aqui na terra serviu a mamon, serviu a prostituição, serviu a fornicação, serviu o pecado, e depois que morreu, descansa em paz. Olha o status que coloca lá no seu Facebook, no WhatsApp: descansa em paz, fulano de tal. O que ela não sabe, que ela será atormentada pelo fogo que nunca se apaga e o bicho que nunca morre. As pessoas pensam que depois que morre, virou uma estrelinha no céu, foi descansar em paz, está do lado de Jesus. Nunca examinou as Escrituras para saber que nada daquilo que ele pensou ou falou está relacionado naquilo que está escrito. Porque as religiões inventaram que o homem, depois que morre, isso foi para um bom lugar. O rico estava lá no inferno, clamando por misericórdia. É engraçado que na vida não exerceu misericórdia, mas quando morreu, queria misericórdia. Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe na ponta do dedo um pouco de água e refresca a minha língua. Amou mais o mundo do que a Jesus, e depois que morreu, pensou que iria para um bom lugar. Trocou a vida eterna pela vida passageira. A Bíblia diz que a alegria do ímpio vai acabar. A sua alegria, a sua risada vai se converter em tristeza, em lamento, em choro, em pranto, em ranger de dentes. Mas a tristeza do justo, da igreja, vai se converter em alegria. O seu pranto vai se transformar em gozo. O seu choro vai se transformar em felicidade naquele grande dia. Por isso que eu não vim aqui pedir o seu dinheiro. Pega o seu dinheiro e vai para o inferno com ele. Se você quiser Jesus, eu vim te oferecer Jesus. E não precisa você pagar, não precisa você dar, é de graça. Não adianta você ir na igreja, que se você for na igreja, eles vão cobrar de você, dizendo que se você não dá dízimo, você já está condenado à condenação eterna. Não existe dízimo no Novo Testamento, é de graça. Será que é difícil para os evangélicos entender? Eles não querem entender. Eles fingem de besta para poder viver na mordomia. Os pastores só andam de BMW. Marco Feliciano tem mais de 3 carrões de luxo na garagem, mansão para morar, família bonita. Mas o que as pessoas não sabem, que esses filhos do diabo, o Deus que eles estão buscando é o Deus Mamon. E as pessoas gostam de defender Marco Feliciano e essa cambada de filhos do diabo. Porque Jesus falou que a porta é estreita, o caminho é apertado, cordial por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar por ela, mas não poderão. Você acha que eu vim pregar o evangelho de Jesus para agradar o homem? Eu vim pregar o evangelho de Jesus para poder mostrar ao homem que o caminho que ele está permanecendo vai conduzi-lo à morte. E só há um caminho que leva o homem para a vida eterna e da vida, porque Jesus falou em João capítulo 11: ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia da ressurreição dos justos. O homem justo, o crente, não morre, ele parte desta vida para a vida eterna. Mas o homem ímpio, ele morre e é condenado no fogo que nunca se apaga. Lá ele vai clamar: oh Jesus, manda um crente vir pregar para mim o evangelho, porque eu estou com sede, a minha língua está desejando ouvir, está desejando beber desta água. Mas Jesus vai falar assim para ele: olha, filho, lembra que em vida você tinha tudo,
e Lázaro somente males, agora ele está sendo confortado, consolado, e tu sendo atormentado. Os papéis irão se inverter. Logo, logo, nós veremos a diferença. Não é agora, porque agora todos são iguais na aparência, tanto o joio como o trigo. Ninguém sabe separar e discernir quem é joio e quem é trigo. Mas Deus sabe, porque no dia da sua colheita, Ele vai cortar o joio e o trigo, vai cortar o mato. E Deus não vai guardar no seu celeiro aquilo que não presta, aquilo que não tem utilidade. Se você, sendo homem, já não guarda aquilo que não presta, imagina Deus, não vai guardar mato que não dá fruto. Deus vai cortar, vai passar a poda, vai passar a foice e vai cortar, e vai vir o pé junto. Só que Ele vai fazer a separação do trigo e do joio, do servo e daqueles que não foram servos, do justo e do injusto, do fiel e do infiel. Jesus vai fazer a colheita, e é Deus que vai separar, porque Deus tem sabedoria e discernimento. Essa cambada que gosta de futebol, Deus vai cortar, vai queimar assim como palha. Não vai dar nem tempo de misericórdia, porque vai queimar, vai evaporar tão rápido. Mas aqueles que fez a vontade de Jesus, para eles nascerá o sol da justiça. Para eles ouvirão da boca do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, ovelhas do meu pasto. Por isso que não andeis no mundo. Não troque Jesus pelo futebol. Não troque esta palavra pelo livro do Harry Potter, pelo livro do Edir Macedo, pelo livro do Silas Malafaias, porque foram livros escritos sem inspiração de Deus. O único livro que foi inspirado por Deus é a Bíblia. Por isso que eu não posso trocar a Bíblia por qualquer outro livro, porque o único livro que tem inspiração é o livro da Bíblia. Se você deixar de ler a Bíblia para ler o Harry Potter, para ler revistinha, para ficar lendo besteira, você está perdendo tempo. A Bíblia fala, pela boca de Davi: vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos no mundo. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Sabe para que você vai na casa de Deus? Para dar glória a Deus, honra a Deus, louvor a Deus, exaltar a Deus, enaltecer a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus, tributar a Deus a glória, a honra e a majestade. O culto que você faz tem que ser 24 horas por dia, porque em Romanos 12 está escrito: rogo os irmãos, pela compaixão de nosso Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos concorreis com este mundo, porque tudo que é no mundo passa. Então o culto que você faz é 24 horas por dia. Ou você está dando culto para Deus, ou você está dando culto para Satanás. Ou você está adorando a Deus, ou você está adorando os demônios. Então o Evangelho de Jesus é o poder de Deus. Quem crê neste Evangelho será salvo, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta: porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Não sejam reprovadas. Busca ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto, porque daqui a um pouco aquele que há de vir virá e não tardará. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o que está à destra do Deus vivo, do Deus imortal, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor da Glória.
Amém? Que Deus te abençoe, que te dê graça para você buscar a Ele, e entendimento para você examinar a Escritura Sagrada, porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, refere-se ao grande e terrível dia de nosso Deus. Então será um dia em que a humanidade vai conhecer o quão pesado é a mão de Deus, o quão pesado é quando Deus exercer justiça e juízo, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.